Olá, amigos do JC Esportes. Eu sou o Adriano Garcia, estou de volta aqui com vocês no canal para falar um pouco de futebol brasileiro, atualizando algumas notícias, algumas informações, né, comentando alguns fatos sobre o futebol brasileiro. Você pode ver aí na descrição do vídeo. Não são fatos agradáveis, não são notícias evidentemente agradáveis, mas com a independência que nós temos, eu acho que nos permite, né, ter a dureza necessária com aqueles que merecem sofrer as críticas que nós aqui colocamos. Né? O projeto é um projeto onde a gente não vai passar a mão na cabeça, a gente vai vir aqui e vai apontar os erros de todos os dirigentes que errarem e aqueles que vierem a acertar esses acertos, apesar de no Brasil ser muito difícil acertarem, principalmente nos últimos tempos. Né? O recado de sempre, antes de entrar nos temas que a gente tem aqui para falar com vocês, inscreva-se no canal, tá aí na tela, esportes.jcronices.com. Aqui do lado, se você está no YouTube, evidentemente você vai clicar aí ao lado e se inscrever, tá certo? É muito importante o seu comentário para a gente saber a qualidade do trabalho, críticas construtivas, e quiser elogiar também a gente agradece. Enfim, a sua opinião, escreva no comentário e deixe o seu like. O seu like é muito importante para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, comentário e like, por gentileza. Se você não gostou de alguma coisa, ao invés de dar o dislike, deixe no comentário, tá certo? E dá aquele recadinho de sempre, né? Que o projeto está aberto para você. Você quer comentar sobre qualquer esporte, você quer ser o comentarista da coluna Papo de Torcedor do seu time, enfim, quer participar conosco do projeto JC na categoria esportes, entre em contato conosco, tv@jcronistas.com, tá certo? Quer participar em vídeo e em texto no nosso site, que é o jcronistas.com, tá aí na tela, você tem a possibilidade de fazer isso entrando em contato conosco em tv@jcronistas.com, tá certo? Bom, vamos então começar a falar dos temas aqui. E a gente vai logo do principal do texto, né, que é o que estão fazendo com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro Esporte Clube, que um time de tantas glórias, um time tão importante para o futebol brasileiro, vive um processo de sucateamento, um processo quase que de falência do clube. É absurdo, mas na gestão Wagner, o time, como eu inclusive comentei no Futebol pelo Mundo mais recente, um time que Wagner Pires de Sá, sua turma, e toda aquela turma, né, Perrella, aquela raça inteira de cretinos que desemboca naquele famoso senador que vocês conhecem, mas aqui, né, é o canal de esportes, então vamos deixar para lá. Esta gestão fraudulenta que, inclusive, pagou, né, por serviços de approach físico, para não dizer outra coisa, com o dinheiro do clube, né, afundou o clube já perdeu 6 pontos, tem investigações na Polícia Civil, no Ministério Público, que apontam, inclusive, relações de dirigentes. É sempre bom deixar, porque, assim, suja o nome do Cruzeiro, claro, mas não é o clube é vítima, né? São dirigentes que ilam a imagem do clube ao crime e a fraudes, a falcatruas, a corrupção, a desmandos, e são esses dirigentes que precisam pagar e ir para a cadeia, e o que puder ser recuperado
por parte do Cruzeiro é importante porque as pessoas têm essa mania de falar o clube é privado, ninguém tem nada a ver. Tem. Ninguém torce, repito o que eu falei no Futebol pelo Mundo, ninguém torce para nenhuma empresa, ninguém torce pela Coca-Cola, entendeu? Ninguém torce por empresa. O clube não é uma empresa, ainda que seja um ente privado. O clube é uma entidade social, é uma entidade esportiva de cunho social, porque as pessoas amam o clube. Então, isso envolve a paixão da sociedade, da comunidade, e aí, evidentemente, sim, o clube, as pessoas que gerem os clubes de futebol devem, sim, satisfação a seu torcedor e devem, sim, satisfação pública sobre os atos que tem com o dinheiro do clube, porque o torcedor, ele vai no estádio, ele gasta com ingresso, quer dinheiro para o clube, ele é sócio torcedor, ele é sócio patrimonial do clube. Então, sim, os clubes devem, sim, satisfação em relação ao que fazem com as suas contas, porque ainda que o clube seja uma entidade privada, ela é uma entidade privada de interesse público, logo, devem, sim, satisfações. Então, investigações sofridas pelo clube, envolvendo aí pessoas ligadas à gestão do Wagner Pires de Sá, prática de rachadinha está sendo investigada em contratos de jogadores, uma situação muito grave, infrações à Lei Pelé, infrações a Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, uma série de falcatruas envolvendo time numa situação absolutamente complicada. O time já perdeu 6 pontos para a disputa da Série B deste ano de 2020, né? E corre riscos maiores, né? Corre riscos maiores. O Cruzeiro ganhou um prazo de mais 5 meses para pagar mais uma dívida, né? Mas se der mais calote, mais um calote na questão do atacante William Bigode, o time pode sofrer até com rebaixamento, né? Então, é uma situação muito difícil que envolve a equipe do Cruzeiro e essas gestões fraudulentas, né? É uma situação muito triste, e aí o Cruzeiro elegeu, na última semana, o novo presidente, que é o Sérgio Santos Rodrigues, que teve apoio, veja vocês, apoio do Gilvan de Pinho Tavares e do Zezé Perrella. Então, o sócio que votou na eleição cruzeirense, ele deve estar ciente de que o eleito para a direção do Cruzeiro, neste novo mandato, ele recebeu apoio do Gilvan e do Zezé Perrella, que são aí, que são responsáveis, cada um à sua medida, né? Cada um no seu tempo, né? São de correntes, são diferentes, então, assim, o Gilvan e o Zezé Perrella, que são da administração anterior, também têm as acusações aí contra si, né? Então, não podem ser tidos como algo lá tão diferente assim do que o Wagner. Então, eu vejo que a situação diretiva da equipe do Cruzeiro, ela segue difícil, porque ainda que
nas eleições anteriores o Sérgio tenha sido derrotado justamente pelo Wagner, né? Pelo Wagner Pires, ainda tem essa ligação do Sérgio com o Gilvan e com o Perrella. Então, é aquela coisa de você não ter para onde correr quando você olha para a política do clube, né? Eu não boto a mão no fogo pelo Sérgio Santos Rodrigues, né? O Wagner Pires de Sá, que renunciou à gestão em dezembro do ano passado. O Sérgio Rodrigues já assume agora e cumpre o mandato, que era desse dirigente anterior do Cruzeiro, né? Então, a declaração dele é que, veja só o meia-culpa que ele faz na declaração. Ele abre aspas para o novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ele diz: eles cometeram alguns erros, mas também tiveram muitos acertos no Cruzeiro. Acertos que levaram à situação atual que nós estamos vivendo, né? Tem certeza que vou errar, como o conselho gestor errou, conselho gestor do Perrella, que o apoia. Então, o que não pode ter é irregularidade. É a grande questão que a gente combate e vai combater sempre. Ficando provado isso dentro do clube, a nossa gestão é comprometida com os projetos e o torcedor pode ter certeza que a renovação vai ser completa, fecha aspas, para a declaração do Sérgio Santos Rodrigues. O que eu posso desejar ao Cruzeiro é boa sorte mesmo, porque o clube com a dívida terrível, iniciando com pontuação negativa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e com o nome tendo envolvido em grandes escândalos, uma situação de irresponsabilidade total, uma situação muito complicada envolvendo aí o Cruzeiro Esporte Clube. Resta desejar boa sorte e juízo no comando do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um grande time do futebol brasileiro e, claro, afundar o time como o Cruzeiro é um prejuízo para o futebol brasileiro, para todos. Aliás, é um prejuízo inclusive para o Galo, porque sem rivais fortes, e olha que o Galo também precisa se fortalecer, também tem problemas, sem rivais fortes, não há um futebol forte, não há nível de competição, e aí é o futebol mineiro e, claro, o futebol brasileiro, um time da importância do Cruzeiro Esporte Clube, que sai no prejuízo com estes desmandos, tá certo? Então, fica o nosso registro aqui da indignação em relação a todas essas falcatruas que estão sendo investigadas e algumas já comprovadas, como inclusive a conta no local de festas adultas, vamos assim dizer, 565 euros gastos por Wagner Pires de Sá com o dinheiro do Cruzeiro. Aqui ninguém é moralista, a noite é ótima, não tem problema nenhum de estar na noite. Eu, Adriano, seria hipócrita se dissesse que tem algum problema estar na noite. Não. O problema não é estar na noite. O problema é usar o dinheiro que não é seu, o dinheiro que é do clube, que é uma entidade, repito, de interesse público na noite. Este é o grande problema e não estar em si na noite. Cada um faz o que quiser e ainda bem que estavam se divertindo. Bom, falamos de Cruzeiro, quero então repudiar a atitude de Flamengo e Vasco. Estiveram na semana passada, aí, nos últimos dias, reunidos com o presidente da República, fazendo lobby junto ao Crivella, né? O Bolsonaro e o Campelo pelo Vasco e pela equipe do Flamengo
o presidente do Flamengo estiveram reunidos com o Bolsonaro, buscando o lobby dele junto ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e para a retomada das atividades do futebol no estado do Rio de Janeiro. O Clube de Regatas do Flamengo foi além, né? Foi além e está treinando sem autorização da prefeitura. Isso durante a semana gerou, inclusive, uma discussão ali entre o Crivella e a direção do Flamengo. O Crivella mandou a equipe da vigilância sanitária lá, a vigilância foi autorizada a entrar e eles continuaram treinando normalmente. E a manifestação de apoio, claro que todo mundo tem direito a apoiar quem quiser, mas neste momento, clubes são entidades, manifestar apoio ao que é totalmente antipopular, não acho que seja o caminho, mas aí é um jogo de interesses, evidentemente, né? Parabéns que não entrou nessa onda, o Fluminense também não entrou nessa onda, né? Mas o Botafogo ele tomou uma posição muito firme em contrariedade a isso. Então, parabéns ao... O que acontece de complicado nessa questão? O jogador, pelo coronavírus, ele consegue ali, parece, desculpe aí a travada, parece que nem hospitais particulares. Já você tem um problema sério com leito no estado do Rio. Mas aí o cara aluga um jatinho com dinheiro, principalmente os do Flamengo, do Vasco não, porque o Vasco está numa situação administrativa muito difícil, né? Aliás, o que eu falei do Cruzeiro, estou falando agora do Vasco, não entenda, torcedor cruzeirense, como algo contra o Cruzeiro. Pelo contrário, estou defendendo o Cruzeiro. Eu faço o papo de torcedor do Corinthians aqui, fiz denúncias, fiz comentários importantes em relação à má gestão do Corinthians. O Santos tem uma gestão temerária, está endividado, está com problemas sérios, está com salário de jogadores atrasado, né? O São Paulo, desde que o Marcelo Portugal Gouveia morreu, não tem uma gestão decente, né? Botafogo, Vasco e Fluminense, uma situação muito difícil. Não é uma situação exclusiva do Cruzeiro, longe disso. Não vejam isso como um ataque ao Cruzeiro. A questão é que denúncias gravíssimas estão em curso contra o Cruzeiro. E a gente fala disso aqui, mas sem fechar os olhos para a má gestão nos outros grandes clubes brasileiros, né? E sabe o que é legal de dizer? Clubes como Bahia e Fortaleza, no Nordeste, dão aula de gestão e mostram que com gestão séria é possível você galgar lugares dentro do futebol brasileiro. Esses times estão crescendo. A galera, muita gente não sente, mas esses times estão crescendo. Voltando aqui a falar de Flamengo e de Vasco, tomaram essa posição por interesses financeiros. Os jogadores, se contraírem coronavírus, eles vão ter onde se tratar. Agora, os funcionários do clube, né, vários demitidos foram, inclusive, nessas duas entidades, assim como foram no Botafogo, e cabe criticar sempre, porque você tem que primeiro sempre tentar negociar com o jogador que ganha muito mais do que a faxineira, do que a cozinheira, do que o porteiro, do que o roupeiro. Entendeu? É absurdo, assim como foi absurdo o que aconteceu no Corinthians. Então, o jogador ele sempre vai ter onde se tratar. Ele não vai precisar do leito do Rio de Janeiro, sobretudo da rede pública. Agora,
Se a faxineira, a cozinheira, o roupeiro, o massagista, se essas pessoas contraem se o cabo-man da televisão, do rádio, o cameraman da televisão, o operador ali da técnica, se essas pessoas que ganham salário mínimo contraírem o coronavírus porque querem voltar com o futebol de qualquer jeito, sem ter condição para isso, o Brasil estourando no coronavírus, o momento do pico máximo que nós estamos enfrentando, se uma dessas pessoas que ganha salário mínimo pegar coronavírus, a situação dessa pessoa vai ser muito diferente da situação de um eventual jogador que adquira o coronavírus. Esses funcionários, essas pessoas envolvidas no futebol, elas saem do clube e elas vão muitas vezes morar em comunidades, em casas pequenas, quando de alvenaria, com famílias enormes. Será que os clubes e a federação vão assistir essas pessoas se numa volta abrupta do futebol essas pessoas contraírem coronavírus? O futebol não é só feito por 11 de cada lado, um árbitro, 2 bandeirinhas, o narrador e o comentarista e os 6 reservas de cada lado no banco. O futebol é feito de muitas pessoas anônimas, qualquer jeito, como querem estes dirigentes, eu sempre separo o dirigente do clube, como querem esses dirigentes, o Eduardo Bandeira de Mello é contra, que foi um grande presidente recente do Flamengo, da gestão anterior, é contra, como qualquer pessoa sensata nesse momento é contra, porque o Brasil está no centro, no pico da pandemia. Então, será que estes dirigentes que querem voltar de qualquer jeito com o futebol, será que eles vão se responsabilizar pelas pessoas que não estão no centro do espetáculo, pelas pessoas que não são os jogadores e os técnicos ali envolvidos no espetáculo? Por isso que nós somos totalmente contra essa atitude que os dirigentes de Flamengo e Vasco estão tomando, tá certo? É também um denunciado aqui, comentado, mais do que denunciado, comentado aqui neste vídeo. Bom, já caminhando aqui neste vídeo de hoje, o Internacional fez eleições, fez uma votação, para ser mais preciso, em relação à expulsão de Vitório Pífero e Pedro Afatato do quadro de sócios da equipe do Internacional, né? Então, o Conselho Deliberativo do Inter fez uma votação que definiu a exclusão do ex-presidente Vitório Pífero e do ex-vice-presidente nessa gestão dele, Pedro Afatato, que cuidava das finanças do clube, 264 votos, e no recurso que foi tentado ali por ambos, né, 264 votos contrários ao recurso, 98,1% dos votantes, de 269 que votaram, né? Vale registrar mais uma vez que o quórum, como o Mário Magalhães, nosso colega aqui do Papo de Torcedor Internacional, sempre denuncia, o quórum não foi completo, são 335 conselheiros, apenas 269 votantes, né? E
com isso, foi mantida a decisão da exclusão do quadro social do clube destes dois ex-dirigentes, que tinha ocorrido já no ano de 2019, tá certo? Então, fica aqui o registro sobre essa exclusão, né, destes ex-dirigentes que levaram o clube à segunda divisão, e o Ministério Público tem investigações apontando desvios superiores a 13 milhões de reais no clube. Além deles, foram denunciados o Emílio Ferreira, que era vice de patrimônio do clube, e o vice de futebol, Carlos Pellegrini, né? Ainda dentro dessas denúncias estão pessoas, empresários, como o Giuliano Bertolucci, por exemplo, né? E aí você já entende mais ou menos como é a situação. Então, parabéns aí aos que são ativos, é bom que se diga, dentro do quadro societário do Esporte Clube Internacional, por tomarem essa decisão de excluir. E parabéns ao colega Mário Magalhães por sempre denunciar aqueles que não fazem valer a sua presença dentro do conselho do clube, né? Não são conselheiros ativos. Tem que ficar no pé como ele fica sempre mesmo, tá certo? E coluna Papo de Torcedor Internacional é sempre muito ativa também na política do clube, lá com o Mário Magalhães. Um abraço para ele. E aí a gente caminha aqui, só para fazer um comentário rápido. O ex-jogador da Ponte Preta e do Corinthians, Piá, né, também apareceu no Santos pela quarta vez, lamentavelmente, por envolvimento com quadrilha de roubo a bancos. Ele foi preso após roubos em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Já vinham monitorando a quadrilha a qual ele fazia parte, e o jogador foi encontrado com dinheiro, com cheques ali, lamentavelmente sendo preso, né? É uma pena, era um jogador que tinha talento, né? Um jogador que tinha qualidade, mas infelizmente já em outros momentos mostrou relações com uso de entorpecentes, né? O uso até tudo, né? Cada um usa o que quer, faz o que quer, mas ele infelizmente tomou caminhos que foram para além do uso. Então, registrando uma pena, um jogador importante para a história da Ponte Preta, né, como o Piá, sendo mais uma vez preso, né? Então fica aqui o registro da escolha dele por este caminho, tá certo? Bom, é isso nesse momento. Acho que é importante atualizar algumas informações sobre o futebol brasileiro nesse âmbito de fiscalização, como nós fizemos aqui, e vamos também, sempre que tivermos informação nesse momento em que o futebol está parado, vamos trazer aqui, né, e, claro, quando o futebol voltar, a bola voltar a rolar, as lives do JC Esportes falando de futebol brasileiro e de outros esportes ao vivo para vocês, tá certo? Bom, recados de sempre, né? De novo, inscreva-se no nosso canal. Você não é inscrito, não é inscrito ainda, indique para os amigos. É muito importante que você faça isso, se inscrever, indicar, compartilhar nas suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui. Nem sempre a gente vai falar de temas pesados como esse, mas é importante a gente falar, porque as pessoas ficam, eu sou comentarista de futebol. Cara, gestão é futebol. Se o seu clube não for bem gerido, ele vai sucumbir, como está sucumbindo o Cruzeiro, e a gente torce para que volte. Então,
A sua inscrição é muito importante. A sua participação, deixando o seu comentário, é muito importante. Deixe o seu like, que ele vai deixar o nosso vídeo bem ranqueado. E, claro, se você quer ser comentarista ou se você quer representar o time na coluna, o time que você torce, na coluna Papo de Torcedor, ou se você quer comentar sobre outros esportes, enfim, entre em contato conosco, tv@jcronistas.com. Tá certo, pessoal? É isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.